Viva, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso convidado é o professor Pedro Paulo dos Santos, da Universidade de Cidade de Macau. Está, nesta altura, a fazer uma investigação para uma tese de doutoramento sobre as relações entre a China e os países de língua portuguesa. Muito obrigado por estar connosco. Boa noite, muito obrigado, João. Muito obrigado à TDM por este convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. É manifesto que não estamos a viver tempos comuns, são tempos marcados pela Covid-19. Perguntava-lhe que implicações é que toda esta situação, este contexto, tem tido nas relações entre a China e os países que falam português. Houve, para já, pelo menos, um arrufo diplomático, chamemos-lhe assim, entre o Brasil e a China. Sim, obviamente o impacto do Covid-19 estará a afetar a China na arena internacional a um nível elevadíssimo, e isso não há questão, devido à origem do vírus, para começar, e a resposta imediata da China ao Covid-19. Em relação aos países de língua portuguesa, obviamente o aspecto mais mediático de momento tem sido o arrufo, como muito bem referiu, diplomático entre o Brasil e a China. Se calhar vale a pena recordar uma troca de galhardetes entre Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brasileiro. Ele não faz parte do governo, mas tem este valor simbólico de ser filho do presidente, está na Câmara dos Deputados e comparou a reação da China a esta questão do Covid-19 à reação inicial da União Soviética na altura de Chernobyl. Entretanto, o embaixador chinês veio mesmo exigir um pedido de desculpas por parte do Brasil, que não chegou a acontecer por parte do governo, mas houve uma retração por parte do presidente da Câmara dos Deputados. Sim, correto. Houve os comentários do filho do Bolsonaro que a China não interpretou muito bem e provavelmente com uma certa razão. Eu penso que os comentários foram um bocadinho tirados do contexto. Comparar a situação com Chernobyl pareceu-me um pouco exagerado, na minha opinião. Obviamente a China exigiu um pedido de desculpas do governo brasileiro, que nunca aconteceu. Entretanto, houve uma resposta da China, que o Brasil também não aceitou muito bem e pediu também um pedido de desculpas, o que não aconteceu. Aí começou o tal atrito diplomático que estamos agora a observar. E depois, mais tarde, para meter ainda mais acha na fogueira, o Ministro da Educação brasileiro teceu comentários que, na minha opinião, ainda foram mais derrogatórios, com uma componente até racista, ao tentar usar uma linguagem que os chineses às vezes têm dificuldade em falar o português, em trocar os L's pelos R's, e sobre a origem do vírus, e que a China iria beneficiar bastante desta situação do Covid-19. E aí sim um membro do governo. E aí sim um membro oficial do governo. E eu penso que esses comentários foram totalmente fora do contexto e tendo o teor racista que tiveram, eu penso que foram muito mal utilizados. O que só está a pôr a situação ainda mais desconfortável entre as delegações e os diplomatas do Brasil e da China. E vamos ver qual é que será o próximo episódio nesta novela, porque ambos pedem desculpas e não há desculpas oficiais. Apesar, já li também que houve uma conversa entre o presidente Xi Jinping e Bolsonaro, mas o que parece que aconteceu é que esses episódios não foram falados. Pronto, é impossível termos acesso a essa informação, mas penso que esse é o estado da situação agora. Em relação aos outros países de língua portuguesa, eu penso que não há qualquer problema diplomático de momento. Eu penso que a China está a fazer um esforço concertado para limpar a sua imagem um pouco, não só com os países de língua portuguesa, mas com os outros países na arena internacional, e está a tentar fazer isso através do envio de materiais hospitalares e de ajuda de prevenção do Covid-19. Os meus contactos em Cabo Verde e em São Tomé e Angola dizem-me que sim, têm recebido, muitos diretamente através do governo da China, outros através de compras diretas e também através do empresário Jack Ma, que tem tido um papel intermediário nesta distribuição de materiais. Portanto, eu penso que o Brasil, sim, existem alguns problemas que não sabemos bem como isto vai acontecer, temos que esperar mais um tempo para ver a situação, mas com os países de língua portuguesa eu penso que
não está a haver um mal-estar entre os países. Essas ajudas a que referia serão sobretudo simbólicas ou revestem-se de alguma substância e podem fazer a diferença em alguns países, por exemplo, de expressão portuguesa em África? Sim, eu penso que, principalmente, como muito bem disse, nos países de língua portuguesa em África, qualquer ajuda será bem-vinda. Em relação ao Brasil, o Brasil tinha um contrato para comprar 15 mil ventiladores à China, que é uma quantidade enormíssima de ventiladores, e esse contrato foi quebrado. Não sabemos se devido à situação diplomática, mas foi quebrado. E os outros países, São Tomé e Príncipe, precisa desesperadamente de ajuda. Portanto, eu penso que o número em si pode ser simbólico, mas ao mesmo tempo de grande utilidade para os países de língua portuguesa, para ajudar ao combate ao Covid-19. De referir também que, ao nível de Macau e do Fórum Macau, houve também a organização de donativos, que entretanto já foram enviados para vários países de língua portuguesa. Foram enviados pelo menos 200 mil máscaras, entre outros equipamentos. Correto, sim. Sim, o Fórum Macau também a tentar impulsionar um pouco esta ajuda e eu penso que um mecanismo como o Fórum Macau deve continuar a fazer estas iniciativas, sem dúvida. Já vamos voltar a falar do Fórum Macau e do papel de Macau nesta relação entre estes dois blocos, mas insistindo ainda nesta questão dos impactos da Covid-19 nas relações da China com outros países, segundo um relatório interno das autoridades do continente, a que a agência Reuters teve acesso, a China poderá estar a deparar-se com um problema diplomático de imagem semelhante àquele com que lidou em 89, na sequência dos acontecimentos de Tiananmen. Isto pode pôr em causa o grande projeto Uma Faixa, Uma Rota, ou é exagerado dizê-lo nesta altura? Sim, obviamente isto terá um impacto na reputação internacional da China. Não há outra maneira de ver a situação. O vírus originou na China, não há questão sobre isso, e a China nunca recusou essa possibilidade. Pronto, há muitas teorias da conspiração, mas isso são áreas que não vale a pena sequer mencionar. A China... E os Estados Unidos, vale a pena sublinhar, acusam mesmo a China de ter manipulado o vírus ou de ter permitido de alguma forma que saísse do laboratório de Wuhan, algo que a OMS nega e, obviamente, que Pequim também nega categoricamente. Correto. Eu acho que para analisar essa situação basta pensar assim, se a China quisesse libertar ou largar um vírus que infectasse o mundo, não o iria fazer num mercado que fica perto de um laboratório que internacionalmente é reconhecido por guardar vírus, incluindo o Covid-19. Faria-o de outras maneiras mais discretas e não tão descaradamente assim. E essa questão eu penso que não vale a pena evoluir muito nessa discussão. Sim, obviamente os Estados Unidos estão a tirar um pouco de vantagem. Eu penso que o Presidente Trump está a tentar usar esta situação para a sua própria agenda política, porque o Presidente Trump cada vez está mais isolado e usa esta luta que tem com a China para se elevar entre os seus votantes nos Estados Unidos da América. Obviamente isto terá um impacto na China internacionalmente e provavelmente irá impactar a sua nova Rota da Seda. Isso teremos que esperar um pouco para ver. Uma coisa é certa, a nova Rota da Seda, a construção de infraestruturas e os acordos, está tudo em stand-by neste momento. Portanto, o impacto, tanto económico na China e nos países participantes, vamos ter que esperar mais uns meses para saber. Por exemplo, eu sei, de momento, que um aeroporto em Moçambique, na região de Gaza, que já está construído e está sob a tutela da Uma Faixa, Uma Rota, não irá ser inaugurado ainda devido ao Covid-19. Portanto, isto é um pequeno exemplo do impacto que o Covid-19 já está a ter na nova Rota da Seda da China. Agora temos que esperar para ver que outros impactos poderá haver. Mas eu penso que a curto prazo teremos alguns impactos significativos, como estamos a ter, mas a médio e longo prazo eu penso que este projeto, que é muito importante para a diplomacia internacional chinesa, irá retomar o seu percurso e possivelmente até arrancar com um bocadinho mais força. Porquê? Porque alguns países participantes são economias em desenvolvimento, algumas economias até do terceiro mundo, vão precisar ainda mais de uma ajuda, provavelmente financeira, da China. E a China até poderá, devido ao seu poderio económico, tirar um bocadinho de vantagem dessa situação para acelerar processos
e infraestruturas que queriam desenvolver. Mas vamos ter que esperar mais uns meses, talvez lá mais para o fim do ano, quando a situação do Covid-19 acalmar a nível mundial, se poderá analisar os números e as situações em concreto. Sim, porque para além das questões políticas e de percepção, existe também uma questão sanitária que está a marcar uma disrupção nas rotas internacionais, nos fluxos internacionais, a vários títulos, que são um empecilho nesta estratégia chinesa. Falava há pouco da questão da diplomacia. Uma coisa que esta crise já fez foi alterar o paradigma do posicionamento da diplomacia chinesa, normalmente mais comedida, mais conservadora, e nesta fase com menos pruridos nesse sentido e com menos receio de falar a voz alta, digamos assim, na cena internacional, sobretudo com os Estados Unidos, e recorrendo até a estratégias novas. Correto, sim. A China, por norma, mantém uma atitude reservada na sua diplomacia e até nos mídia, etc. E durante o impacto inicial do Covid-19, o Comitê Central em Beijing manteve sempre uma postura calma, não entrou em discussões na imprensa, mas recentemente, obviamente, alguns países e alguns políticos, como falámos, por exemplo, do presidente Trump, poderão estar a tirar a iniciativa desta altura um pouco mais fraca que a China possa estar a sofrer, e a China está a sentir um dever de se defender um pouco. Eu concordo que a China tenha que se expor um pouco mais, porque também se em Beijing não se começa a oferecer um pouco mais de dados concretos e razões para o que aconteceu e o que a China está a fazer de momento, vai continuar a dar um alarido a outros países e outros políticos que possam querer tirar vantagem disso. Portanto, sim, estamos a ver uma China um pouco mais envolvida numa discussão internacional que normalmente não viríamos, mas eu penso que isso é uma situação apenas devido a estas alturas especiais. Eu penso que assim que isto acalmar, a China voltará a ter uma atitude mais reservada, porque é a sua maneira de trabalhar que está imposta na sua cultura há milhares de anos, e eu penso que a China não vai mudar isso apenas por causa desta situação. Mas, no fundo, o que está em causa também é a postura tem mudado porque o poder da China tem mudado, não é? E a preponderância na cena internacional, e é isso que também explica o facto de muitíssimos diplomatas chineses em redes sociais, proibidas, aliás, no continente, fazer recurso dessas redes sociais para enviar recados muito explícitos a várias capitais mundiais, com destaque sempre para Washington. Sim, é uma situação que não estamos muito habituados, é verdade. Se calhar pode ser uma maneira também do mundo começar a ver a China de uma maneira mais modernizada. Penso que se calhar querem limpar um pouco a sua imagem, porque temos de ter em atenção o aspecto cultural da China. A China tem uma maneira de pensar e de agir e de atuar muito diferente da Europa e dos Estados Unidos. E a China, por norma, não gosta de estar no spotlight, como se costuma dizer. E agora, neste momento, por uma razão que não queriam, se calhar preferiam estar neste tal spotlight devido aos investimentos que estão a fazer, à nova faixa, à nova rota, ao seu projeto da Grande Baía. Isso era aqueles que estavam de estar na ribalta. Mas isso não está a acontecer. E a razão de eles estarem na ribalta neste momento tem uma conotação um pouco negativa. Portanto, é normal, como qualquer ser humano, ter que se defender quando está a ser atacado em várias frentes. Mas sim, ao mesmo tempo, tens razão. Eu penso que a maneira de governar da China está-se a aproximar mais de uma maneira como é mais conhecida no Oeste, na Europa e na América, e penso que isto sim é uma realidade que se calhar vamos ter que começar a desabituar a ver a China a lidar com estas situações desta maneira. Muito bem. Falemos um pouco também sobre a questão das trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa. É um dos aspectos sobre os quais também se está vindo a debruçar, de alguma forma, na sua investigação, na sua tese. Para já, os últimos dados apontam para uma diminuição com alguma expressão de 9% no início deste ano. Janeiro e fevereiro são os dados mais recentes, que apanham já parcialmente o período da pandemia. Isto poderá querer dizer que esta relação está mais fragilizada também?
Sim, 9% para o mês de janeiro e de fevereiro já tem um grande impacto, sem dúvida, e se pomos em contexto apenas o mês de fevereiro, estamos a falar de 30%. Ou seja, isso já é uma quebra muito significativa que afeta tanto a China como os países de língua portuguesa. Isto era de esperar, não é só os países de língua portuguesa que estão a ser afetados por esta situação. Eu penso que poderá até ter um bocadinho mais de impacto nos países de língua portuguesa do que talvez na China. O Brasil, que depende muito da China, é o seu maior parceiro comercial, poderá vir a sofrer um pouco mais do que talvez os países de língua portuguesa, os outros países de língua portuguesa, o que leva-me a pensar o porquê desta relação diplomática que está a acontecer de momento. Eu penso que é a altura para manter um pouco de paz, cabeça fria e não entrar em julgamentos que às vezes não têm um sentido próprio, e é difícil entender isso. E eu penso que o Brasil só tem a perder com esta situação. Será que este impacto está para durar? Está tudo dependente da situação do Covid-19. Na China está a acalmar os números, estamos cada vez a ter menos mortes. Em África ainda pouco se manifestou. Não sei se isto irá ficar por aqui ou ainda estamos para ver o pico em África, o que será terrível para as economias dos países de língua portuguesa em África. Será terrível para países como Cabo Verde e São Tomé. Se o pico ainda está para vir, irá afetar extremamente a sua economia. E eu penso que isto também é um momento para estes países de língua portuguesa adotarem um discurso pacífico com a China, porque irão precisar da China mais do que nunca depois. Obviamente que isto tem que ser passos dados com cuidado, porque a China tem o poderio que tem e quer ter cada vez um papel mais relevante a nível mundial. Portanto, os países portugueses de língua portuguesa poderão usar isso para seu benefício, mas é preciso ter um pouco de cuidado nessas negociações no futuro. Em relação ao papel de Macau, nós aqui no território ouvimos muitas vezes a questão de Macau ter este papel de pivô entre a China e os países de língua portuguesa. Obviamente que o Fórum Macau tem aqui um papel central, mas são recorrentes as críticas ao funcionamento do Fórum. Fala-se de alguma ineficácia, alguma falta de transparência. Perguntava-lhe qual é a sua avaliação daquilo que tem sido feito até agora e se acha que o paradigma que tem vindo a ser seguido deve ou não ser mudado. É uma questão de melhorar aquilo que já existe ou mesmo mudar o paradigma e dar outro papel ao Fórum Macau? Sim, o Fórum Macau já tem 17 anos, foi criado em 2003 como um mecanismo onde os países de língua portuguesa e a China poderiam ter uma relação bilateral, mas num ambiente multilateral, onde os países portugueses de língua portuguesa tivessem um sítio onde se pudessem encontrar e discutir possíveis negociações e novos acordos, etc. Como muito bem disse, tem havido muitas críticas ao Fórum Macau. Eu penso que... São justas ou não? Sim, eu penso que algumas sim. O Fórum Macau já devia ter um impacto mais forte nas relações entre os países de língua portuguesa e a China e penso que esse impacto tem sido mínimo. Mas também temos que entender que estes mecanismos demoram tempo a assimilarem ideias e outra área muito importante é que estamos a falar de várias culturas. Temos a cultura chinesa e depois temos a cultura dos países de língua portuguesa e depois a cultura dos países de língua portuguesa em si ainda é dividida por 4 continentes. Ou seja, e há 17 anos atrás talvez a China não tivesse uma capacidade ainda de entendimento de como se relacionar bem com os países de língua portuguesa e vice-versa. Mas entretanto já há esta experiência acumulada de, como dizia, 17 anos. Correto. E eu penso que estávamos num momento de transição e de mudança para o Fórum Macau. O facto de as novas instalações estão agora em Macau. Tiveram uma pequena inauguração quando o Xi Jinping esteve aqui. Acho que iria ter uma grande inauguração quando fosse a Conferência Ministerial, que era em junho, mas tem vindo a ser adiada. Já se fala na possibilidade de nem sequer ser este ano. E eu penso que este facto iria trazer uma maior visibilidade ao Fórum Macau. E eu acho que isto tem sido o grande problema destes últimos 17 anos. Mesmo aqui na cidade de Macau, se for a perguntar às pessoas o que é o Fórum Macau, as pessoas não sabem. Alguns nem nunca ouviram falar do Fórum Macau, não sabem o seu propósito. Se formos à China e aos países de língua portuguesa, muito menos. Portanto, eu penso que isso tem sido o problema fundamental.
Tanto mais que nos últimos anos o Fórum Macau tem tentado ter uma maior influência cultural. Tem patrocinado alguns eventos culturais para tentar aproximar mais mesmo as pessoas dos países de língua portuguesa que estão em Macau, entenderem melhor o papel do Fórum Macau. E agora iríamos assistir a essa tal mudança. Eu, através da minha tese, que estou a fazer um doutoramento no Instituto de Pesquisa dos Países de Língua Portuguesa na Universidade de Macau, que é liderado pelo professor Francisco Leandro, que é como se diz, um expert na área, e eu considero o meu mentor académico, por toda a ajuda que me tem dado na minha curta carreira académica até agora. Estamos a tentar que haja mais pesquisa sobre o Fórum Macau e foi por isso que escolhemos esta área para mais pesquisa, porque isto é um dos objetivos do nosso Instituto, é que áreas que precisam de mais pesquisa em Macau, em relações com os países de língua portuguesa e com a China, têm que ser mais publicadas. E isto é uma área que precisa de mais pesquisa. E eu penso que estou agora a começar esta pesquisa, já estou a trabalhar com algumas pessoas do Fórum Macau, já fiz várias entrevistas e penso que teremos novas... É assim, o boom e o grande empurrão que o Fórum Macau iria ter agora nestes meses, obviamente, teve este impacto do Covid-19. Mas eu penso que o Fórum... Mas não é certo que iria haver esse boom? Não, mas havia mudanças. Falava-se que esta Conferência Ministerial iria ter uma grande discussão sobre mudanças na estrutura do Fórum Macau e também mudanças no Fundo de Desenvolvimento, que tem sido um insucesso, de acordo com muitas pessoas. E esta Conferência Ministerial, isto iria ser o tópico da discussão. E a China em si, eu acho que a China quer avançar com o Fórum Macau. A China vê o Fórum Macau como o futuro das ligações com os países de língua portuguesa. Tiveram agora mais um sobressalto, com um impedimento devido ao Covid-19, mas eu penso que quando isto acalmar, o Covid-19 e a situação nos países de língua portuguesa também acalmar, que podemos esperar, e peço desculpa, também outra área que precisa de se voltar a uma área positiva é com o Brasil. Porque isso era outra área que o Fórum Macau estava a beneficiar agora, era que finalmente tínhamos um membro do Brasil, num estatuto mais ou menos presente, porque sempre foi uma área onde faltava, que era um representante do Brasil, um delegado do Brasil. Nunca estranhamente houve. até. Estranhamente, obviamente. E a China vê isso como uma área muito importante. E a partir do momento em que o Brasil finalmente se comprometeu em ter um representante, a China começou a investir um pouco mais tempo e possivelmente até mais dinheiro no Fórum Macau. Mas isto, já agora deixe-me só interromper para lançar esta ideia, que é, nós aqui em Macau achamos estranho que o Brasil, ao longo do tempo, não tenha estado, aparentemente, de corpo inteiro no Fórum, mas isso, se calhar, só quer dizer que o Brasil não precisa do Fórum porque tem esta relação direta com a China, o maior parceiro comercial, como dizíamos há pouco. Como é que o Fórum pode, então, ganhar uma relevância ao ponto de dois grandes blocos económicos fazerem, como a China e o Brasil, neste caso específico, precisarem desta plataforma e precisarem deste papel do Fórum aqui de Macau? Correto. Eu penso que isso é uma afirmação correta. Eu penso que o Brasil não precisava necessariamente do Fórum Macau para dirigir os seus negócios e as suas trocas comerciais com a China. E a China sempre tentou seduzir o Brasil para a importância do Fórum Macau. E penso que finalmente teria-o conseguido. E depois agora eram estas novas inovações, estas mudanças que estavam a acontecer no Fórum Macau, iriam consolidar nos olhos do Brasil, talvez, que o Fórum Macau poderia ter a vir uma importância mais elevada nas trocas comerciais e em negociações futuras. Mas sendo ao concreto da estrutura e do funcionamento, da dinâmica, daquilo que é a oferta do Fórum Macau, onde é que se pode melhorar, no fundo? Sim, o Fórum Macau tem que ter mais iniciativas. Iniciativas que sejam vistas na China e que sejam vistas nos países de língua portuguesa com alguma importância. A criação do Fundo de Desenvolvimento parecia ser um passo nesse sentido, um apoio financeiro a pequenas e médias empresas dos países de língua portuguesa. Infelizmente, por razões que eu pessoalmente não sei bem, não tem tido grande sucesso. Penso que existe uma grande burocracia em termos do plano de desenvolvimento e que não tem sido muito usado. Apenas houve 3 ou 4 casos onde realmente houve um empréstimo a empresas dos países de língua portuguesa. O Fórum Macau precisa, acima de tudo, melhorar a sua visibilidade.
tem que continuar a ter iniciativas, melhorou um pouco, agora apoia muito a Semana Portuguesa, aqui em Macau, e também a lusofonia também começa a ter um papel nessa área. Isso funciona a nível de Macau, mas a nível dos países de língua portuguesa, mais iniciativas têm que ser tomadas. Eles têm os encontros anuais de empresários, que traz uma certa visibilidade, mas é muito focada na área dos negócios. Também penso que na área cultural o Fórum Macau tem que fazer mais nos países de língua portuguesa, em dar uma visibilidade à cultura chinesa nos países de língua portuguesa e também vice-versa. Os países de língua portuguesa têm que ter iniciativas na China, patrocinadas pelo Fórum Macau, que lhe deem uma maior visibilidade. A partir do momento em que o Fórum Macau começar a ter mais visibilidade, eu penso que outras empresas e eventualmente mesmo os cidadãos desses países começam a ter uma noção do que é que o Fórum Macau é e começam a seguir mais o que o Fórum Macau faz, e penso que pouco a pouco o Fórum Macau pode construir aqui uma base muito forte, usando Macau, que está-se a tornar um sítio conhecido internacionalmente, não só por ser um centro de lazer e de turismo, e agora tem a tal visibilidade de ser a cidade do mundo com o maior GDP por capita. Portanto, isto projeta Macau. E o Fórum Macau pode ir atrás dessa publicidade. E sim, o Fórum Macau tem que se estruturar de uma maneira diferente. Eu penso que tem que se dar um pouco mais responsabilidade e mais poder aos delegados que representam o Fórum Macau, para eles próprios terem as suas ideias e que essas ideias cheguem a Beijing e que em Beijing sejam ouvidas e possam ser usadas. E não apenas virem ideias de Beijing, que vêm até cá abaixo ao Fórum Macau, e que depois não têm saída ou não passam do papel. Portanto, tem que haver uma iniciativa mais forte de todos os envolvidos no Fórum Macau para projetar mais a imagem do Fórum Macau. E o próprio perfil do Fórum Macau, a forma como apoia ou não alguns projetos, a forma como entra ou não, mesmo como capital de risco em alguns projetos de maior dimensão. Há também quem defenda que deverá assumir esse papel para ter uma maior relevância. Poderá passar por aqui uma mudança, não só de imagem, mas de substância daquilo que é o trabalho do Fórum Macau? Sim, eu penso que inevitavelmente vai ter que passar por aí, porque o Fórum Macau foi criado no aspecto de melhorar os negócios e as trocas comerciais entre os países de língua portuguesa e obviamente a sua primeira iniciativa, o Fundo de Desenvolvimento para as pequenas e médias empresas, não teve o sucesso que teve, exatamente por causa disso. Tem que haver um investimento de risco elevado da China e a China tem que se comprometer com isso. Porque o que os países de língua portuguesa podem trazer neste momento para o Fórum Macau é muito pouco. A China é que é o dinamizador, é o criador do Fórum Macau e a maior parte das decisões veio de Beijing. Portanto, Beijing também tem que assumir e dar um passo mais largo nestas relações. E, obviamente, que terá que provavelmente ter um maior investimento económico e permitir que haja investimentos e até empréstimos das empresas de pequenas e médias empresas dos países de língua portuguesa com risco elevado. É a única hipótese de que estes fundos de desenvolvimento venham a ter sucesso, sem dúvida. Uma última palavra também para as questões da integração regional de Macau e também aqui o aproveitamento da Ilha da Montanha, que está em cima da mesa em termos de importância e significado político nesta altura. Esteve em destaque nas linhas de ação governativa de Hoi At-Seng. O facto de Macau estar tendencialmente cada vez mais numa rede de cidades aqui nesta grande região do sul da China poderá elevar também o perfil de Macau enquanto, enfim, a célebre plataforma para a lusofonia. Poderá fazer a diferença também nesse papel? Sim, todos nós sabemos as limitações territoriais e de espaço que Macau sofre. E Macau precisa de mais espaço se é para continuar a crescer. Eu penso que um objetivo que eu já ando a falar há muitos anos, que ouço falar há muitos anos, é que querem atingir uma população de 800 mil pessoas em Macau. Estamos com 650 mil, penso que é os últimos números. Ou seja, precisamos de espaço para pôr 150 mil pessoas, para dinamizar mais a economia e para diversificar mais a economia. A economia é muito baseada no jogo, muito pouco no turismo, muito pouco no entretenimento, e para diversificar essa economia precisamos de mais trabalhadores que possam desenvolver essas áreas. Portanto, a Ilha da Montanha, ou Hengqin, como é conhecida em chinês,
poderá, sem dúvida, ajudar nesse facto, em providenciar mais área. Houve-se há muito tempo que os residentes de Macau poderão vir a ter acesso à Ilha da Montanha, não apenas para viver, mas para levar os seus transportes, carros, motas, etc. E isso irá trazer uma dinâmica nova a Macau. Depois, dentro da estrutura da Grande Baía, que é outro grande projeto da China, Macau tem um lugar especial. A Grande Baía é um projeto enormíssimo, não internacional como a Nova Rota da Seda, é considerado mais um projeto nacional e regional, que é baseado na Grande Baía, à volta de onde o Rio Perla desagua, uma área com enorme potencial, e assim que esse potencial for atingido, vai rivalizar com as outras grandes baías do mundo, a Baía de Tóquio, de Nova Iorque e de São Francisco. Não tenho dúvida sobre isso, porque o potencial é muito maior, tem uma população maior. Esta zona da Grande Baía tem uma população já perto de 80 milhões. Portanto, há aqui um grande potencial. E Macau tem um papel muito importante. Hong Kong, por exemplo, tem o seu papel como um centro financeiro e de aviação que a China quer tirar vantagem para a Grande Baía. Macau poderá vir a ter também um papel a desempenhar nessa área. Fala-se nessa possibilidade, para já ainda não há nada de concreto. Sim, eu penso que o papel que está desenhado para Portugal nesta grande infraestrutura é de ser... Para Macau, é de continuar a ser um centro de lazer. Mas agora um pouco mais virado também, talvez internacionalmente, e ligado aqui às outras regiões perto, principalmente as municipalidades aqui perto, de Guangzhou, Shenzhen. Está-se a criar áreas de transporte rápidas, está-se agora a fazer um túnel que vai ligar a Hengqin, perto da fronteira em Hengqin, para que os habitantes e os residentes de Macau possam entrar no sistema de transporte da China mais facilmente, e Macau irá ter esse papel de centro de lazer e de turismo. Portanto, todas as municipalidades que fazem parte desta estrutura e as duas regiões administrativas especiais, todas elas vão ter um papel importante. Mas o que é que isto quer dizer para a conexão dos países de língua portuguesa à China via Macau? Este contexto da Grande Baía. Sim, eu penso que isto vai ser uma grande oportunidade para os países de língua portuguesa. Porque neste momento os países de língua portuguesa veem Macau como um ponto de ligação. Mas Macau ainda está um pouco, aos olhos internacionais, outros países de língua portuguesa, ainda um pouco separado. Como ainda tem uma fronteira, etc, etc. E obviamente, um dos objetivos da Grande Baía é também trazer Hong Kong e Macau mais para a República Popular da China, na sua maneira de trabalhar e na sua cultura. E quanto mais Macau tiver inserido na China, mais os países de língua portuguesa que estão aqui a trabalhar em Macau, através de algumas empresas ou através do Fórum Macau, o acesso, em princípio, será melhorado e os países de língua portuguesa terão uma oportunidade única, talvez, para poderem entrar no mercado chinês através de Macau. Isso será uma área importantíssima para Macau, sem dúvida. Eu acho que é mesmo aí é que, provavelmente, o grande desejo da China para Macau, desde basicamente que Macau voltou à China, de criar este elo de ligação, eu penso que a Grande Baía é o tal passo que a China quer que seja dado. E Macau tem que aproveitar esta situação e tirar as vantagens que precisa da Hengqin, da Ilha da Montanha. Pedro Paulo dos Santos, vamos ter de ficar por aqui. Muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.